Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar em especial o Tofanin. Seja bem-vindo, meu colega. Quero cumprimentar a imprensa, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem de forma presente, bem como nos acompanham de forma virtual. Bom, tem vários assuntos para a gente discutir nessa noite e eu trago, através do pedido de providência 157, uma solicitação e eu peço, vereador Marcelo, para que, se possível, tu tente intermediar para ter celeridade. Tem uma parte da escola Ilza Molina Martins que precisa fazer a troca da rede elétrica. Ou seja, tem equipamentos como, por exemplo, ares condicionados que não podem ser utilizados porque a rede lá não comporta. Então, a gente sabe que sempre se precisa fazer manutenções, sempre fora feito, mas isso é um caso, até onde a informação que eu tenho, não é nem perigo inerente à vida dos estudantes, das pessoas que ali habitam, mas ficam alerta, Então, sabemos que os servidores estão ainda em função do desmanchando o SEAC lá, montando, equiparando, organizando, mas eu acredito que sim, pode se tirar uma semana aquela equipe da rede elétrica que cuida da Secretaria de Educação para poder fazer lá. É importante. Está praticamente no fim do inverno, não se pôde usar os equipamentos e agora vem o verão, mas com questão de celeridade. A outra questão que eu gostaria de falar também, e que eu faço aqui uma cobrança, no começo do ano eu fiz um pedido de informações, o 04/2022, solicitando quais as obras que estavam em andamento, qual que era a origem e qual o valor e também qual que era o período de entrega. Pois bem, algumas delas foram entregues, outras estão em período de conclusão e está sendo feita uma emenda, como por exemplo a pavimentação lá na linha Palmeiro, lá que deu problemas no asfalto, nesse projeto. Mas eu quero fazer aqui, atentar a creche no Monte Pascoal. Em 2020, quando saímos da administração, entregamos a creche com 85% de conclusão. Pois bem, no pedido de informações, se atentava que o prazo era 29/7, a entrega. Estamos hoje no dia 5 de setembro e não foi entregue. Não foi entregue e ainda não temos uma resposta pontual. Afinal, vai ser outubro, vai ser novembro, vai ser dezembro. Vendo também, fazendo um paralelo, uma ligação com o projeto 49, creio eu, e quero compreender que seja também para essa finalidade, os 45 vagas de educação infantil, de auxiliares, para a abertura dessa creche. Porque nós precisamos sim, é algo que a gente já discutiu inúmeras vezes, vagas de creches e filas de exames de saúde, elas nunca vão ser zeradas. Pode zerar hoje, mas amanhã vai ter outro e assim vai, sucessivamente. Então, eu quero aqui fazer um pedido que se conclua logo essa obra e que para 2023 ela possa estar funcionando e possa estar atendendo essas crianças. É uma necessidade, é algo presente, a gente sabe que a demanda é grande. E só para fazer uma análise, basta olhar os jornais das cidades que vocês vão ver toda semana os nascimentos. Então, consegue-se fazer um cálculo de quanto que vai ter que se buscar. Então, é importante que se faça alguns estudos de impacto financeiro, bem como possíveis ampliações e bem como metodologias acerca dessa questão, não só da educação da etapa creche, mas das demais, para tentarmos achar alternativas. Então, eu penso que tem que sim concluir quanto antes. Outro assunto que eu queria falar nesse meu espaço, até o Marcelo citou, a vinda do coração de Dom Pedro. Eu quero me manifestar, foi um ato extremamente estúpido e patético. Mais um protagonizado pelo governo federal. O Itamaraty não divulgou os valores, mas vai ser um valor absurdo. Poderia ter sido destinado para programas sociais, para combate à fome.
Mas vai se fazer o quê? Tentar se voltar 50 anos no passado, quando então o presidente Médici trouxe os restos mortais de Dom Pedro e passeou pelo Brasil. Não vai ressuscitar o morto. Então, tem que parar de saudosismo, tem que parar de bobagem, tem que olhar. E, de fato, se questionar a independência. Se nós formos analisar a historiografia, a gente vê que tem umas quantas contradições. Então, a primeira independência que a gente precisa fazer é a independência da fome, a independência da desigualdade, a independência, coisas que venham a funcionar. E reiteramos, cumprimentamos, saudamos, reverenciamos a data da pátria, mas infelizmente mais um dinheiro indo para o ralo num ato estapafúrdio e patético, organizado e orquestrado pelo presidente da República. Era essa a minha manifestação. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Amarante. Então, boa noite, senhora presidente, boa noite, a vereadora Clarice, os demais vereadores, a imprensa, o Adamati, o Zé Teodoro, os demais que estão aqui nos prestigiando, o Joel, e os que assistem através das redes sociais em suas casas. Quero ainda falar rapidamente da contratação de mão de obra para executar os projetos de R$715 mil. Então, não sei se há tempo ainda do prefeito rever isso, porque de repente pode comprometer valores ali na frente, talvez de emenda parlamentar e outros, mas com certeza, vereadora Clarice, nós temos uma equipe hoje que, se olharmos lá no planejamento, e eu fui lá uma ou duas vezes, está maior lá no grupo de trabalho que anteriormente. Discutirmos se são formas, são conceitos de trabalho, né? Mesma coisa que vamos estar discutindo o conceito do trabalho, como era feito antes, o que está sendo feito agora. Mas de uma coisa eu tenho certeza, numa empresa particular, Felipe Maioli, se nós não trabalharmos, Maurício, lá no interior, nós não produzirmos, não irmos atrás, vendermos, suar, entregar o produto, se não fizer isso, a empresa quebra. No poder público, a coisa mais fácil é economizar o dinheiro. De que forma? Se nós não executarmos ou diminuirmos os serviços a ser executado, o dinheiro ele entra nos cofres públicos todos os dias, todos os meses, todo ano. Se não executarmos de forma efetiva e trabalharmos e desempenhar esse serviço para devolver esse dinheiro que lá está posto por nós todos, contribuintes, é uma forma, de certa forma, de economizar. E quando economiza, muitas vezes, há uma preocupação. Foi enxugada a máquina, assim, de repente foi diminuído secretarias e outras tantas. Só que até agora não saiu nada do papel ainda, principalmente de projetos, né? Já se passou, estamos terminando 2 anos e ainda não saiu nada do papel. Será que o enxugar, diminuir secretaria, não subcarregou alguns setores? Não sei. Porque o que eu penso de uma empresa, para ela ser produtiva, sim, pode ter uma empresa muito enxuta mesmo. Mas eu tenho visto que muitos proprietários de empresa, dono, eles trabalham, às vezes, 15, 16, 18 horas em seu ambiente de trabalho para dar sustentabilidade para a equipe enxuta que tem lá. Então, claro que eu vejo sim, tem muitas pessoas no executivo, e eu vejo o Jonas, uma pessoa que está sempre presente no dia a dia, e fica essa pergunta. São propostas de governo diferente, né? Não vou discutir aqui conceitos de serviço, que é uma coisa que me preocupa. A forma que estava sendo feito, toda a infraestrutura, o alargamento das ruas,
e a terraplanagem dos asfaltos no interior, vereador Roque, dava para ser sim um projeto rebatido. Mas desse conceito que tem que abrir todas as ruas, através com licitação, eu acho que até não é possível. Porque são relevos, são curvas, são acentuamentos, são situações diferentes de cada projeto. Aí sim, é possível que tenha que sim fazer um projeto de cada obra, porque lá vai ter pedras para dinamitar e outras tantas situações diferentes uma da outra. Mas se fosse feito como era feito antes, aí sim, aí só botava a brita graduada, mas depois fazia lá, espalhava o asfalto, o CAP, né? E aí a obra estava pronta, que era o que estava sendo licitado antes pela prefeitura. Desta forma, realmente eu vejo a necessidade de fazer, de certa forma, todos os projetos, mas são conceitos diferentes e que isso, de repente, custa muito caro ou muito mais caro para quem vai pagar a conta, que somos todos os contribuintes. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Essa discussão sobre o projeto, então, de pavimentação dessas 21 comunidades que passou aqui por essa casa, ou que vai passar. Obrigado, vereador. Eu quero contribuir aqui a minha fala, dizendo que, como não tenho o know-how, como tem aqui os colegas, vereador, o doutor Roque e também o colega Amarante, eu fui buscar essa informação hoje à tarde com o excelentíssimo vice-prefeito Jonas Tomazini, que hoje está em exercício. E então coloquei para ele a minha ansiedade diante do fato de saber desses R$710 mil, dessa licitação, concorrência número 05/2022, e ele me colocou claramente, né, que essas licitações que vai trazer esse volume de 710 mil, foi então uma indicação da Procuradoria de que se fizesse todas em um pacote, para que pudesse então dar celeridade ao processo, né? Então ficaria em torno de mais ou menos R$30 mil por aí, o valor de cada licitação, diante do quantitativo de 21 obras que serão realizadas, né, nas comunidades, 21 trechos de obras que seriam realizados, vereador Roque. Então, me disse ele hoje que nós temos em torno de 23 obras, né, sendo realizadas, e que há uma demanda muito grande diante de que serão feitos, como disse aqui o vereador Amarante, uma análise de cada trecho, de cada obra. Então, aqui, essa proposta de licitação que se contrate, então, um serviço técnico, né, bem aprimorado, de contagem de tráfego, levantamento planimétrico, estudos geológicos, hidrológico, ambiental, projetos geométricos, drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização viária e serviços complementares. Então, o que eu vejo é que a demanda ela é gigantesca, ela é grande, é um grande investimento, e é claro que nós, vereadores, temos que estar fiscalizando, sim, precisamos nos inteirar, sim. Eu até coloquei ao vereador Amarante que a contribuição deles, que já passaram e já fizeram grandes obras, é muito importante, né, que a gente possa estar contribuindo, sim, com sugestões e complementações, mas é importante que se deixe claro, né, da proposta do governo, para que a gente não venha achar que daqui a pouco, como eu, que não tenho conhecimento, fosse de saúde, eu saberia dizer mais ou menos os cálculos, né, daquilo que se tem. Mas é importante que a gente traga clareza à população desse investimento, do tamanho e do que engloba todo esse investimento. Então, eu quero contribuir nessa noite, né, com todos aqui, para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais e ampliar a discussão. Cedo uma parte ao vereador Roque. A parte ao vereador Roque.
Obrigado, vereador Davi. Parabéns por tu teres ido buscar informações, isso é importante. Mas tudo isso que o prefeito Jonas te passou, tudo isso tem técnicos na prefeitura. Ambiental, plano altimétrico, engenheiro, arquiteto, topógrafo, para fazer terraplanagem, para fazer... Tudo isso temos lá na prefeitura. E tem alguns serviços pequenos, por exemplo, estudo hidrológico, isso dá para licitar. É baratinho esse estudo, não é difícil. A gente fez, a hidrologia estuda uma série de questões e é importante. Mas licenciamentos, tudo isso temos na prefeitura. E também causa um pouco de estranheza que esses 2 projetos que nós vamos votar na Câmara, ele é pedido de autorização para a Prefeitura fazer empréstimo. Não quer dizer que o empréstimo já está concedido. Então, fazer uma licitação já para contratar uma empresa sobre o pretexto de fazer projetos e não sabe nem se vai ser aprovado o projeto lá pelo Badesul, é um pouco estranho. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Roque. Eu quero deixar essa contribuição. O senhor pode continuar, vereador Davi. Tem 30 segundos ainda. Sei da capacidade, né, dos engenheiros, de toda a equipe, do quadro que nós temos. Reforço aqui, nós estamos hoje acompanhando a realização de 23 obras importantíssimas, né, mas ressalto que nós devemos, assim, fiscalizar para que tenhamos um menor custo, mas que possamos ter obras amplamente realizadas, e essas obras que serão realizadas 21 trechos, né, mais o recapeamento da Vila Rica, que é o que eu tive a informação. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Marcelo, no seu espaço de vereador. Obrigado, senhora presidente. Bom, vamos lá. Posso adentrar nesse assunto, pastor Davi, lhe agradeço a colaboração. Justamente ia comentar de Vila Rica, né? Então, são 22 projetos. Então, vocês são sabedores, no momento que faz uma licitação, uma estimativa de 710. Por isso, e que bom ter uma livre concorrência, com certeza esse preço cai. Se nós pegarmos 710 que seja, que não vai chegar a isso, e dividirmos por 22 obras, as 21 comunidades, mais Vila Rica, 32.272 por projeto, que não é igual. Cada trecho é um trecho único. Então, quando a opção do Executivo em fazer deste formato, e que ele é um projeto mais elaborado, senhores, é início, meio e fim. Não vai ter um maquinário da Prefeitura ali nessas obras, até porque temos outras frentes e queremos cada vez mais por Farroupilha, então tem demais frentes. No momento em que tu fala até de uma pintura final, tem que colocar no projeto. Então, veja bem, e somo também a você, pastor Davi, os nossos profissionais são muito competentes. A gente tem 23 obras em andamento, poderia rolá-las todas aqui, e precisa ter fiscais ali, vereador Roque, também, para isso. E quando a gente fala em 11 profissionais, não é 11, na verdade são 6, 5 são substituições. Então, realmente tem projeto na casa para 6 profissionais, mas tem uma vazão enorme de projetos, acompanhamentos e, inclusive, fiscalizações a respeito. Bom, tá, pode ser, vereador. A parte é o vereador Roque. E que bom que a gente pode apartear, que daí o debate fica mais enobrecido. Mas a gente tem lá na Ecofar diversos equipamentos guardados de fazer asfalto. Está lá parado, quase 2 anos, equipamentos novos. Tem rolo compactador, tem espargiador, tem vibrocabadora, todos comprados, estão lá embaixo de um telhado lá na Ecofar, parado, estragando. Seria importante a administração municipal, ao invés de gastar os 710 mil aqui, querendo terceirizar as suas responsabilidades, que fizesse uso desses equipamentos, inclusive para auxiliar e baratear os asfaltos e reverter esses valores a menos que custa, que gasta, em benefício dos moradores. É uma sugestão, daqui a pouco conversa aí para ver se vocês não podem usar esses equipamentos. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Obrigado, desculpa, senhora presidente. Isso já foi objeto, inclusive,
de discussão há uns meses atrás, prerrogativa sim do Executivo em termos de custo, sabendo que, mesmo tendo o maquinário ali, os levantamentos foram feitos, estudados e viram que terceirizar, neste momento, é o melhor caminho. A gente sabe até que o tempo prejudica, e a terceirizada já faz por contrato, e ali, enfim, tem esse rendimento melhor. E eu sou favorável à terceirização também. Mas, como eu disse antes, uma prerrogativa do Executivo que, com certeza, fez seus levantamentos e optou desta forma em fazer assim. Até porque são mais 18 quilômetros de asfalto, aliados 12 já foram feitos, então a gente está com 30 quilômetros, importante, vereador Amarante, né, nessa parte. O que eu queria comentar desses projetos mais elaborados, que em detrimento a nenhum profissional, pelo contrário, é uma opção também de governança em fazer com que a gente consiga fazer frente a tantas outras obras que são necessárias, e ali sim, em momento único, poder fazer 22 obras, Tofaninho, ao mesmo tempo. Tu não conseguiria. Com a gestão, as máquinas nossas não tem como. Então, achei bem salutar. E esse número, senhores, com certeza, uma licitação para o dia 5/10, vai ter empresas terceirizadas, sim, enfim, para ofertar o menor valor. Vereador Felipe, eu posso... Não vou... Depois eu posso usar mais o meu também, né? Vereador Juliano, quanto à troca da rede elétrica, a secretária já está sabedora, isso está no radar. Veja bem, né, ela não é de 1 ano e 8 meses que a rede elétrica, enfim, acontece isso, mas não vamos, olhamos sempre para frente e vê que as manutenções, não só nessa escola, merece muito mais, estamos fazendo. Quando... Inicie o seu espaço. Obrigado, senhora. Quando a gente fala nas escolas e da creche do Monte Pascoal, realmente, 29/7 era a previsão, atrasos e notificações acontece e aconteceu sempre isso. Mas eu prefiro assim, na transparência, se nós entregar 4 escolas, que hoje temos projetos, não só dessa creche, eu prefiro assim, senhores, e com todo respeito, do que prometer 10 escolas e não entregar nenhuma. Eu acredito, em relação ao projeto 49, sim, vereador Juliano, contempla profissionais para essas escolas também. E, geralmente, projetos assim, senhores, vinham em dezembro, na sinaleira. Conversei com você antes também, e isso antecipa. E não que todas aquelas vagas, vereadora Clarice, vão ser contempladas ali. Tu tem até o teto, claro, aprovado por essa Casa Legislativa, Tadeu. Então, a gente fala dos profissionais de educação infantil, sim, para isso, e outras também. Por quê? Nós estamos trabalhando, fazendo os levantamentos do concurso público, e vai sair. Acredito, em breve, na virada do ano, março, abril, e o que nós estamos falando de contratação temporária é até março. Contratos, amigos, que estão vencendo na virada do ano, janeiro, o recesso da casa é difícil, então vamos antecipar, e que bom que essa Casa Legislativa é sensível, vereador Juliano, para mensurar e ver a importância. Vamos pensar nesse momento, já fora falar, não contribui para o Fundo da Previdência, mas também não gera, né, pagamentos. Queremos sim, o concurso público já foi falado e vai acontecer, mas até chegar ali na frente, então por isso o projeto 49, a qual agradeço desde já a interpretação, o estudo em cima dele também. Quanto ao pedido de informação 4/2022, já faz um bom tempo, né, Juliano? Tenho a certeza que fora, acredito eu, respondido a contento. Só um parênteses à parte, me estranhece um pouquinho o fato do coração de Dom Pedro, porque você também, como historiador e professor, até achei que fosse algo... Eu não estou entrando no custo, no mérito, o governo federal trouxe, foi Portugal, mas a história, amigos, através de Dom Pedro, que brigou com o pai, Dom João VI, foi criada a forma monárquica de governo. Ele fez o seu papel. Se o coração foi apartado do corpo, eu não sou professor, mas o pouco que eu entendi foi porque ele queria ser enterrado na cidade de Porto, em Portugal, e a outra parte, infelizmente, em outro local, e assim é a história. Então,
me espantou um pouquinho, vereador Juliano, porque você gosta desse assunto e conhece muito mais do que eu essa história. Agora, trouxe para a visitação no Itamaraty, que bom, eu não sei custo, não estou entrando no mérito, mas achei oportuno que eu tinha um discurso praticamente feito, quando a doutora Clarice nos representou muito bem, e eu gosto, e no domingo à noite eu faço alguns discursos, algumas palavras filosóficas, e coloquei essa história. Certo? Então, só faço referência porque eu achei oportuno contar, talvez, o que eu pouco aprendi também, para os demais colegas e plateia que estava aqui. Então, só manter a memória. Obrigado, vereador Clarice. Só estranhei, talvez, o fato pelo seu diploma. Demais, eu acredito que Amarante, as obras são 23 em andamento. Foi referenciado pelo pastor Davi, que bom, falou com o nosso prefeito em exercício, certo? Fora comentado, acredito que... fato que me chama a atenção, houve sim redução de cargos, está aprovado, tanto que estamos com o menor índice de comprometimento da folha, 29,53. Nunca houve em nossos governos aqui em Farroupilha. Discussões à parte, mas falamos justamente de contratações temporárias e determinadas por um período, até que venha um concurso. Vamos sim, nós estamos gerindo com transparência, ouvindo a todos e tentando fazer o melhor para a cidade. Não que tenhamos ou seremos sabedores da verdade total. A gente escuta, mas acredito que com muita humildade, muita transparência e desprendimento, estamos sim avançando. Fora falado tanto em obras, 1 ano e 8 meses, elas estão aqui, com 22 obras no interior, inclusive Vila Rica, e as outras tantas que já podemos ver pela cidade em andamento. Muito obrigado. Vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Só para colaborar e para a questão de justiça, a questão do Observatório Social. Eu tenho ouvido muito falar do trabalho de fiscalização do gasto do dinheiro público pelo Observatório Social. Hoje mesmo ouvi na rádio que ele estaria fiscalizando, pedindo informações sobre essa licitação de 710 mil. Então, eu acho que sim, ele faz o trabalho e talvez não tenha tido nada de errado até hoje para ter a relevância que talvez alguns esperam, né? E nessa questão que foi falado, que talvez esses projetos, essas contratações que estão para serem feitas, que vai passar pela nossa Câmara, não estou aqui, não sou técnica, não sei da necessidade ou não, isso é uma prerrogativa de quem executa, do Executivo, e nós temos aqui que fiscalizar realmente, mas acho que não é um desprestígio dos profissionais daqui. Talvez tenha sido prática por muitos anos desprestigiar quando nós entregamos a Ecofar para os cearenses, por muitos anos. Ou talvez tínhamos profissionais de Brasília no governo, né? Não olhando para trás, nós temos que olhar para frente, mas eu acho que não é um desprestígio, talvez seja uma prática de muitos anos que tem sido feita. Mas não vejo isso, acho que é prerrogativa do Executivo, sim, por primar pela qualidade. Já sabem daquele ditado popular, o barato custa caro. Nós temos visto sendo refeitos algumas pavimentações em função de projetos, talvez, que não duraram por mais de uma eleição, talvez. Então, assim, se gasta mais, quem sabe seja para a questão da qualidade também nessas obras. Não sou técnica, estou aqui só dando minha opinião, que eu acho que nenhum órgão público vai gastar mais do que necessário, né? Sem antes fazer uma avaliação técnica, sem antes ouvir todos que possam contribuir para essas questões. Então, eu acho que está aí o projeto, que bom que a gente pode discutir, que bom que a gente pode colocar aqui a opinião, né? Mas acho que nós temos que realmente ver a qualidade dessas obras, a quantidade de obras que vão ser feitas e se realmente existe a necessidade dessas contratações. Se existe, para termos qualidade e para que a gente veja essas obras realmente serem executadas com qualidade, acho que merecem sim ser aprovadas. Obrigada, presidente. A parte é o vereador Juliano. Obrigado, doutora Clarice, pela parte. Não, do Observatório Social, eu acredito que bom que estejam
fazendo sua parte, etc. Mas o silêncio, ele é ensurdecedor. Não tem silêncio. Antes era tudo terra arrasada, agora parece que está em berço esplêndido. É estranho. É estranho porque antes era quase uma força política da cidade. Tanto que nas eleições veio com um documento patético para se assinar. Termo de responsabilidade. Ora, grande documento, grandes compromissos. Então é muito estranha, porque o silêncio tem lado. E o Observatório Social tem lado. A gente viu, a gente acompanhou na gestão passada, a gente está acompanhando. Antes um leão faminto, agora um gatinho sonolento. Obrigado pela parte. Vereadora Clarice, a senhora solicitou seu espaço de líder. Tenho mais um tempinho, né? É questão de ótica, né? No meu entendimento... Inicia seu espaço de líder. Tá. No meu entendimento, na verdade, eu tenho ouvido o trabalho do Observatório Social. Talvez alguns só vejam o que querem enxergar, né? Mas hoje mesmo foi falado do trabalho dele na rádio, é o que eu falei. Só uma questão de esclarecimento, que cada um tem uma ótica nessa questão. Não vejo problema nenhum se não está sendo apontado, quem sabe o trabalho está sendo feito conforme a necessidade e que a lei permita, a legislação permite, e que o Observatório Social está aí sim para fazer seu trabalho e com certeza o fará. E são entidades que não ganham nada para isso. Não vejo que possam ter tendenciosos aí de lados. Eu acho que estamos vendo mais do que se possa ver. Obrigado, presidente. A senhora não usou seu espaço de líder, a senhora ainda tinha quase 2 minutos, tá? Vereador Sandro. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Asfalto. O asfalto no interior, com certeza, sim, todos os produtos que estão vinculados. Na verdade, tudo que a gente sabe, a não ser o salário, né, aumentou de maneira absurda nos últimos anos e, com certeza, isso que está inteiramente ligado a petróleo, aumentou demais. A própria brita aumentou, sim, o custo dessa brita. Eu estava de perto falando com o pessoal ali de linha Amadeu, e eles estavam, sim, vendo que essa quantidade aumentou de valores, mas é em função da economia. Detalhe, toda essa discrepância essas discrepâncias de valores aí foram em função de um período extremamente conturbado. Mas, a título de farroupilha, por exemplo, fazer com as próprias máquinas e acreditar que isso não onera o município, para mim é extremamente ilógico. Porque o município vai fazer. Aquelas máquinas algumas daquelas máquinas são da época que eu estava. E eu era contra a compra daquelas máquinas, tanto é que estão até lá hoje. Na minha opinião, é fazer leilão com aquilo e que alguém aproveite, já que valorizaram também nesse período conturbado, elas valorizaram. Na minha opinião, faz leilão, utiliza aquilo de maneira correta. Terciariza, sim, vereador Marcelo. Terciariza, sim. Tem que terciarizar esses serviços. Esses serviços não são serviços que se coloca funcionários lá e eles se efetivam na prefeitura e ficam lá durante um tempo. Não. Terminou o serviço, terminou a necessidade, pronto. Feito a quantidade de funcionários que o executivo precisa para trabalhar e que precisa ter concursados, que se tenha legalmente, sem problema nenhum. Agora, e pessoas que acreditam que a terceirização nesse sentido não é viável, é só uma questão de fazer contas. Fazendo as contas vão perceber que tem que terceirizar, vai sair mais barato. Primeiro. Segundo, a quantidade de obras. 20 obras feitas, 21, 22. As máquinas da prefeitura, funcionários da prefeitura, para dar conta de tudo isso, não tem condições. Vocês trabalharam com isso. Os vereadores foram secretários, alguns vereadores aí. Sabem que isso não é possível. Não é. Vamos falar a verdade. Depois ele ser do vereador. Então, nesse sentido, tem que se terceirizar. O fato de vir um projeto de lei autorizando a fazer, então, a lei aqui autorizando o executivo a conseguir o empréstimo, que são aproximadamente 20 milhões, né, Marcelo? Eu não acredito que essa casa, que os vereadores venham, algum vereador venha votar contra. Mas ninguém falou que vai votar contra.
Eu disse que eu acredito também. Então, por quê? Porque eu estava aqui. Eu estava aqui. E a minha luta foi para fazer com que esses empréstimos fossem aprovados. Porque esse investimento precisa ir, sim, para o interior. Então, é o que eu acredito que vai ser votado e vai ser unânime. Todos os vereadores vão aprovar, sim. Então, não tem a lei? Sim. O Executivo não tem a lei. Mas, na minha humilde opinião, com certeza a lei que autoriza o município a tomar esse empréstimo será aprovada nessa casa. E é a opinião desse vereador, uma opinião que, nessa questão, eu gosto, como o próprio vereador Amarante disse, que é um ramo que ele gosta, eu também gosto desse ramo de números, de análise de o que custa mais, terceiriza. E é o que vai ser feito o Executivo, a tomada de decisão foi dada já. A questão desse valor 710, 700, isso aí vai ser uma competição. Vai ser uma competição. Que bom que está sendo divulgado. Quem sabe algumas empresas que acreditam que esse valor é alto venham a competir também. Isso faz com que o valor diminua mais um pouco. Ao contrário de algumas coisas que eu vi no passado, que me deixavam muito triste, que é a contratação para fazer análise da parte jurídica, por exemplo, de um software, por inegibilidade. Inegibilidade é diferente. É ir lá buscar um determinado profissional conceituado, para lá, sim, 120 mil. Obrigado, presidente. Vereador Amarante, no seu espaço de líder. Vereador Sandro, com certeza, se for para terceirizar, se eu tiver a minha empresa e for mais caro, eu não vou terceirizar, eu vou procurar fazer gestão, que é o que todos deveriam de fazer também. O senhor é, como eu disse, professor de matemática, e como... trabalhando numa grande empresa, desenvolvimento e tecnologia, nós fazíamos estudo sempre aprofundado, né, para ver o que era realmente o melhor custo. Dizer que terceirizar tudo é mais barato, o que nós vamos fazer com todos os funcionários da prefeitura? Né? Claro que seria um absurdo, né? Segundo, serviço, até o Marcelo citou que estamos sim com a folha mais barata, os índices sim. Pode ser que sim, na prerrogativa do que se sai em folha, mas o serviço terceirizado, que hoje é a grande maioria da prefeitura, não entra não entra na folha, Marcelo. Então essa coisa ela está meio que com agora me fugiu a palavra, discrepância nas questão de informação, porque quando nós apresentamos um número que de fato, de repente, por exemplo, estamos contratando agora, está o projeto aqui nessa casa, de 300 e poucos funcionários que não entrará na folha. Então, estas pessoas não entram como funcionário. Então, é uma forma de burlar a forma de pagar a mão de obra de nossa prefeitura. O dinheiro está saindo. Volto a dizer, a questão dos 12 quilômetros de asfalto, na grande maioria já estavam quase todos eles prontos. Vocês terminaram, e que bom que vocês terminaram, até porque senão poderiam ser comprometidos, porque tem prazos legais para ser cumprido. Então, na verdade, claro que volto a dizer, quem vai dizer quem fez a obra tal, ou foi a gestão anterior, ou foi a atual, é o morador daquela comunidade que recebeu aquela obra, aquele serviço. Porque até agora, volto a dizer, nós estamos debatendo agora a licitação de um projeto das licitações, aliás, estamos discutindo a licitação dos projetos que ainda o Executivo vai fazer e que já se passaram 2 anos. Então, até agora não saiu obra ainda desse governo. Volto a dizer o que me manifestei antes, a economizar no serviço público é a coisa mais fácil que tem. E nós estamos aqui, como vereadores, não para definir o que o Executivo está fazendo, mas sim para dialogar e defender o interesse financeiro de quem paga a conta, que é todo o contribuinte, que somos nós, vereadores, representantes daquela grupo de pessoas ali fora. E até entendo, sim, que alguns vereadores da situação, de certa forma, defendam este projeto de governo, porque, na verdade, também, quando se candidataram, foram pedir voto em nome do gestor, e, com certeza, a gestão que aí está também defendeu voto para vocês.
E é justo, eu acho que é justo defender também este projeto de governo. Agora, ali fora, o que eu tenho ouvido da população, eles estão muito descontentes. Claro que antes, com o governo anterior, também não estavam contentes, mas aí tem níveis, né? Tem números que dá para a gente entender como estava o acontentamento antes e como está o acontentamento agora. Então, são questões assim muito claras para a gente ter um termômetro destas questões. Quando nós discutimos aqui governo, vereadores, governo anterior, por exemplo, o vereador Sandro, eu não sei se ele votou a favor do soft ou não, mas ele era vereador dessa casa, ele deveria ter, se ele discordasse, por que na hora, no dia, não foi contra? Porque era da situação? Tem que discordar. Se não veio para casa, ou então gritasse, mesmo sendo da situação aqui nesta casa. Enfim, defendendo quem? Defendendo o contribuinte, que na verdade aquele software ele não funcionou, nós não soubemos se ia funcionar, se aquele projeto daria certo ou não, porque ele não entrou em funcionamento. Claro que vou dizer que nem tudo que foi feito na gestão anterior estava certo. Teve, de repente, erros aqui na João Papa 23, que teve um asfalto, talvez ficou mais fino, assim como lá atrás na Vila Rica se botou um asfalto frio que não poderia ter colocado e durou nem um ano. Então, há erros quando se faz muitas obras. Até agora esse prefeito não tem erro, esse gestor não tem erro nenhum, porque não fez ainda obras, não fez obras ainda. Talvez, se fizer esse volume de obra, como está se falando e está se apontando, talvez lá vai aparecer algum erro lá na frente. Muito obrigado. Vereador Roque. Frase do vereador Marcelo. As máquinas que estão lá na Ecofar já foi tema de debates na casa. Uma vez que debateu na casa, está tudo resolvido. As máquinas estão lá, vereador Marcelo, vergonhosamente, embaixo de um telhado, apodrecendo. Você diz que é tema, já foi debatido nessa casa? Mas o que é isso? Estamos brincando aqui? É milhões de reais que estão lá. Não estão sendo ocupadas por incompetência do governo? Não tem outra frase para descrever? Se tu faz uma compra de máquinas que é para fazer asfalto, e é feito asfalto, e o governo que sucede deixa as máquinas guardadas, por quê? Para satisfazer um ego pessoal e não dar o braço a torcer que o outro governo estava certo? Aí o Sandro disse, tem mais que leiloar, porque eu fui contra. Não, se tu foi contra, Sandro, vamos leiloar. Aí vamos leiloar. Se o vereador Sandro foi contra a compra de máquinas, temos que leiloar. Mas estão tratando como a administração pública? De que forma? Eu, sinceramente, não consigo acreditar que a gente ouve esse tipo de frase nessa casa. Foi tema de debate também as passagens para os alunos lá no Instituto Federal e até hoje não fizeram. Esse engodo de dizer que reduziram despesas com folha de pagamento é um engodo. A Ecofar tem mais gente, vereadora Clarice. A senhora que gosta de discutir a Ecofar nessa casa, vamos discutir. Vamos aprofundar as discussões nessa casa sobre a Ecofar. Lhe palpita muito esse assunto, vamos discutir. Vamos discutir. Tem mais gente na Ecofar hoje do que teve no passado, com menos serviços entregue e com peleias homéricas entre a Ecofar e o setor de meio ambiente da prefeitura. Vamos debater a política da Ecofar que está sendo implementada no município. E volto a dizer, as máquinas que foram compradas pelo poder público municipal para fazer asfaltos estão guardadas embaixo de um barraco lá na Ecofar. Nós fomos lá ver, vereador Juliano, vereador Amarante, estivemos lá olhando e lá estão vergonhosamente guardadas. E querer cobrar do contribuinte 710 mil para fazer projetos, quando nós sempre fizemos com os funcionários da prefeitura. Mas são 22 obras. Sim, mas começaram a programar quando essas obras? Hoje? Levantaram, acordaram e foram lá, vamos fazer 22 obras? Não tinha um planejamento, uma programação para fazer essas obras?
eu lamento que a gente tenha que fazer esse debate nessa casa. Lamento muito, mas nós estamos abertos a debater. Vamos lá. Se é para debater conceito de gestão, vamos debater. Porque na campanha política, o grande líder se apresentava que ia solucionar os problemas de Farroupilha. E não é isso que está acontecendo, gente. Aquela obra aqui no São José, que é uma obra importante da VRS 813, é uma emenda do deputado federal Paulo Pimenta, do PT. O dia que foi feito um comentário sobre essa obra, o prefeito me bloqueou na rede social dele, porque eu elogiei ele, que estava dando continuidade a uma obra, mas era de reconhecer que era do governo passado e uma emenda do deputado federal. Esses dias postaram que é uma emenda e não tiveram a coragem de dizer de onde é que era a emenda. Que tipo de relação é essa? Que tipo de conversas, vereador Marcelo? Ah, não, é amistoso, temos que reconhecer. Reconhecer o quê? Você faz um esforço para reconhecer aqui, tenho certeza. A vereadora Clarice, quando foi líder aqui da casa, também. Mas não me venha dizer que do outro lado reconhece qualquer obra do governo passado, porque não reconhece. Os vereadores que estão aqui sabem disso. Então, esse assunto nós vamos debater muito. Disseram que nós estávamos endividando a prefeitura fazendo empréstimo do Badesul. Fizemos 3 empréstimos. E estão totalizando em torno de 15 milhões. Fizemos 50 quilômetros de asfalto no interior, incluindo o Badesul do Prodetur. E agora estamos fazendo de 20 milhões. É o mesmo. Sinal que era bom. Estamos fazendo igual, sinal que era bom. Então, por que criticavam a gente lá no passado? Era isso, muito obrigado. Vereador Maurício. Boa noite, doutora presidente, doutora Clarice, colegas vereadores, imprensa, público presente. Eu não entendo só uma coisa, que quando faz, por que não faz? Quando faz, por que faz? Pô, agora o camisa 10 vai botar asfalto no interior, aí deixa botar. Vamos fazer, estamos fazendo, aumentou tudo aí, eu acho que é até meio feio ficar discutindo de cá, de lá, ofendendo para cá, para lá. Eu acho que deixa fazer e vamos fazer o asfalto bem feito, o que importa é qualidade. Qualidade deu. Esse negócio de faz ou não faz, deixa o cara fazer aí e larga a mão, né? Vamos trabalhar e baixar a cabeça e bola para frente. Cedo sim, senhora. Uma parte é o vereador Juliano. Muito obrigado, meu colega vereador Maurício, pela parte. Não, eu acho que sim, tem que deixar, o prefeito tem que trabalhar, inclusive tem que passear menos, tem que estar mais presente na cidade, tem que andar mais, tem que estar um prefeito mais presente. Mas eu concordo, tem que fazer, mas tem que fazer com gestão de recursos. Os 710 mil é absurdo, tem problema, tem caroço nesse angu. Algo me diz que tem algo estranho. Tem alguma coisa, não pode ser verdade. Vamos tentar baratear, vamos tentar organizar, vamos tentar fazer jus isso aí. 710 mil. Então, se cada obra que for fazer tem que contratar uma assessoria, então fecha a Secretaria de Urbanismo e cria a Secretaria de Terceirização. Terceirizamos, vamos fazer, vamos pegar. Então, eu concordo contigo, tem que deixar trabalhar, mas tem que fazer jus. 710 mil é muito. Tem problema aí, vai ficar para posteriori nós discutir isso. Vereadora Clarice, agora sim, no seu espaço de líder. Ah, não, desculpe. Maurício, desculpe, não acabou. Pode falar. Vereador Juliano, é estranho esse apavoramento do senhor aí, agora começou a trabalhar, está assim, desesperado. Deixa, está desesperado, bicho. Calma aí. Não, tu não, só fala. Prefeito. Muito obrigado, doutora. Desculpe, vereador Maurício. Agora sim, vereadora Clarice, no seu espaço de líder. Obrigada, presidente. Não entendo muitas colocações, né? Na verdade, diz que aqui é um fórum de debate, que a gente deve debater, daí a gente começa a debater, mas aí, se tem alguma ideia
divergente, já não é mais debate, daí não sei, daí eu não estou entendendo. Acho que aqui a gente tem que respeitar a opinião de todos, é um debate sim, e eu acho que tem divergência, não precisaria a gente debater, né? Então acho que a gente tem que respeitar a opinião de todos, em primeiro lugar. Nessa questão eu concordo com o vereador Maurício, que é a questão de qualidade. Nós não somos técnicos, né? A gente tem que estar aqui fiscalizando, vamos fiscalizar. Se as máquinas estão lá, talvez não sejam máquinas que foram compradas ou bem compradas. Porque se agora não estão sendo utilizadas, quem sabe a gente tem que analisar o porquê que não estão sendo analisados pelo Executivo agora. Talvez não atendem às necessidades de agora. Terceirizar é uma tendência. É uma tendência mundial terceirizar, a gente não pode ficar para trás. Então, eu acho que assim, eu também, muitas entidades deveriam ser terceirizadas para funcionar, mas isso é a minha opinião, né? E respeito a opinião de vocês, que vocês disseram até agora que terceirização é ruim, né? Eu não sou muito técnica nessa questão, mas tenho minha opinião. E outra questão, eu não defendo aqui a Ecofar. Eu defendo, sim, a questão ambiental, que é uma das pautas, sempre foram desde a minha campanha, né? Então, assim, trabalho, vou lá no Ecofar, quero saber do trabalho, porque é uma pauta que eu defendo, mas não necessariamente a entidade da Ecofar. Fique bem claro isso, porque me parece que quando falo de Ecofar, olham para a Clarice ou fazem menção do meu nome como fosse defensora. Não, eu defendo, sim, a questão ambiental. Estou aqui para sugerir a Ecofar melhorias e cobro, sim, quando as coisas não estão funcionando, que fique bem claro isso. Então, eu acho que aqui nós temos que respeitar a opinião de todos, né? Mesmo a gente não sendo técnico, a gente está aqui para debater. Só que tem que aceitar também quando as ideias não convergem, né? Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo, no seu espaço de líder de governo. Obrigado, senhora presidente. Então, eu não ia mais me manifestar, mas me manifestando. Vereador Roque, talvez, e fica o registro, eu usei a palavra debate, talvez não foi, mas esse assunto das máquinas já entrou na casa, fora falado alguns meses atrás, isso que eu quis me expressar. E não tem um projeto, se o Executivo achar de vendê-las, leiloá-las, uma questão deles, se vir para essa casa, aí sim vamos fazer o debate. Eu quero dizer que esse assunto já fora comentado alguns meses atrás, acho que mais de uma vez, mas, então, desculpa a palavra debate, não foi o diálogo, não foi a discussão, e sim que esse assunto já fora falado. Mas igual segue a mesma linha, eu sou a favor de terceirizar, mesmo independente do Marcelo, a prerrogativa do Executivo, e fazer. Como disse, eu acredito que as máquinas, hoje, sei lá o valor, mas fora feito muito pouco asfalto na gestão anterior com essas máquinas. Me corrijam se eu estou errado. Quanto à questão, seguidamente eu vejo o prefeito Fabiano se ausentou em viagem. Amigos, dentro da legalidade, eu quero fazer isso até o final. Eu quero ver o custo também, que as passagens, que o custo que o prefeito Fabiano fez, e quero também ver que o Dr. Clayton fez. Quero ver isso. Então, eu acho que não é por aí, se saiu e foi realizar, se foi assuntos particulares, foi para o município, enfim, na legalidade. Mas eu falo tanto disso aí, eu quero ver lá no final o custo de um ou de outro. E nunca falei, vocês são testemunhas, algo do Dr. Clayton, nada, eu nem costumo citar nomes, mas falo da agenda do prefeito, alguma saída, eu quero ver lá no final o custo de ambos, de um ou de outro. E não é nesse tom, já usei inclusive o grande expediente para falar quando o prefeito também, como artista que faz seus shows e é voluntariado, e até com um tom de deboche alguém possa falar, eu não aceito isso. De igual maneira, vereador Roque, importante a gente saber o projeto das passagens municipais que contemplam talvez 3 a 4 alunos da linha Boêmios para o Instituto Federal, já chegou a casa, talvez já está na sua comissão ou vai ser distribuído em breve. Saiu intermunicipal e que bom, referenciei vosso nome, inclusive em reunião, que é importante isso. Ficou, acredito sim, um pouquinho mais na parte jurídica e chegou a casa. E que bom, amigos, vamos estar analisando ou debatendo, então, nos próximos dias, esse importante projeto de lei, a qual o colega Roque também já referenciou em outra ocasião.
E só para finalizar, rapidinho, a questão de empréstimos, alguém pode falar, bom, esse dinheiro todo em caixa. É justamente estar organizado para fazer mais e mais obras. Se projetos ou empréstimos foram feitos, que bom, tem um custo. O secretário Plínio se debruça em custos imensuráveis, analisa os bancos, Tadeu, para ver o que é melhor. E se nós começar a falar de dinheiro, só 9 milhões temos que pagar de juros da outra administração, e eu não quero falar de outra administração, pensar ali na frente, porque se eu falar em outra administração, eu vou achar que os amigos estão há 22 anos, 8 anos, 4 para adiante, 4 para depois, porque se recebeu obras foram vocês, se deixou foram vocês também. Então, eu não entendo isso, faço uma análise assim, mas eu não gosto, com todo respeito, só falo assim que não é por aí, eu acho, não tenho certeza, vereadora Clarice, tudo é importante o que o vereador Roque falou, que a Clarice falou, que os colegas falaram, para a construção, certo? Então, eu só vejo assim, se tu adentrou quando vocês estavam lá, tinha governo do MDB, tinha obras também, e dá a impressão que foram vocês, e agora chega Fabiano, que deu continuidade, que bom, e também foram vocês, só não entendo muito, então, quando que vai esse 1 ano e 8 meses, ou 9 meses, estamos aqui. Um ano pandêmico, e a gente começa, não é desculpa, já passou a pandemia, também teve um ano difícil em 2020 para a gestão anterior, e perfeito, a vida continua, vamos tocar as obras, vamos fazer coisa boa, e essa construção, a gente avança, e obrigado por todas as participações. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, a palavra o vereador Toffanin. Senhora presidente, senhores vereadores, referente a este projeto aí, eu confesso que prefiro antes ver esse projeto e levei muito a sério as palavras da vereadora Clarice quando disse 32 mil cada obra, vamos ver se há necessidade. Não estou dizendo aqui que há, ainda não vi o projeto. Mas eu não tenho problema nenhum de dizer que me preocupa essa tal de terceirização. Quando me refiro a terceirização, eu vejo agora, o governo passado também tinha terceirização. Quando me refiro a isso aí agora na iluminação pública, que é um assunto que eu posso falar, que conheço muito bem. Gente, na frente da minha casa, ou melhor, da casa de um vizinho, não sei se é porque era o Toffanin que pedia, mas é na frente da casa do vice-presidente do bairro, 10 meses para trocar uma lâmpada. 10 meses para trocar uma lâmpada. Nesses 10 meses, eles tiveram lá, uns 3, 4 meses, estiveram lá, subiu no poste, uma empresa terceirizada. Isto que nós temos que tomar cuidado. Não é porque é terceirizado, é mais barato. Agora, como é feito para ganhar esse dinheiro? Essa empresa chegou, subiu no poste, uma empresa terceirizada, subiu no poste, botou a mão na fotocélula, foi lá, trocou a lâmpada. Aí eu falei para ele, meu amigo, por que queimou a lâmpada? Porque tem que ter uma causa, por que queimou essa lâmpada? Queimou por queimou? Aí ele me disse o seguinte, não, era a lâmpada já queimada, beleza. Trocou a lâmpada, não deu a primeira chuva que pifou de novo. Aí me estranhou. Ele, quando subiu lá, tirou uma foto, outros tirou uma foto do rapaz no poste. Aí eu, com o vice-presidente do bairro, fui lá e perguntei para ele, por que essa foto aí? Essa foto é para nós cobrar da prefeitura. Tá, mas aquela lâmpada lá embaixo está queimada também. Vocês têm ordem para... Não trabalhamos com ordem. Nós vamos lá e tiramos foto. Gente, como é que é feito um controle disso? Como é que é feito? Não existe uma forma de um controle desse tempo. Por isso tem que tomar muito cuidado nesse sentido aí, muito cuidado. Fazem 2 anos que eu não estou mais lá, na iluminação. Até mais, porque estava nessa casa. Voltamos poucos dias e depois das eleições a gente optou por não mais voltar. Muita gente, eu tenho aqui as mensagens no celular, muita gente ligando direto, que não sabe onde falar, não sabe com quem reclamar, não tem telefone celular dessa pessoa. A nossa iluminação na cidade hoje é uma verdadeira colcha de retalhos. Se tu passar na rua, fazem essa experiência, na frente da funerária, de uma iluminação nota 10, lâmpada de 400.
Gente, botaram umas lâmpadas, acho que é econômica, ou a LED, mas não o sistema LED, e sim uma lâmpada LED. Que a lâmpada LED ela seria para clarear para baixo, e aquela lâmpada clareia para o lado. Passam lá e desligam os faróis do carro, para ver. É uma escuridão. Lá na rua Porto Alegre, passei e olhei, botaram uma lâmpada econômica. Mas que coxa de retalho está virando isso aí? Mas conforme aqui, eu não quero criticar, eu quero contribuir no que eu conseguir contribuir. Só que nós temos que, se o nosso objetivo é fiscalizar, tem que ser fiscalizado isso. Qual é o valor que está sendo pago para essa empresa aí? Terminando os 10 meses da lâmpada queimada, eu digo, eu não peço mais, eu não peço mais. Fiz uma iluminação lá, botei uma lâmpada na minha casa, até que a minha esposa chegava do trabalho às 1h da manhã, depois desligava e cada um cuida da sua vida. Aí, conversando com um rapaz da Ecofar, no qual eu precisei 3 vezes da Ecofar, vereador Roque, fui atendido, 3 vezes. Tá. E até que bom, né? Que ótimo isso aí. Aí, veio a empresa, depois de 10 meses, presidente do bairro, o vice-presidente melhor, falei, cara, tua filha chega do colégio às 11 e pouco da noite, tenta tu ligar, que deve ter alguma coisa, sei lá, contra o Tofanim, mas não acredito que nós, no século XXI, ainda existe perseguição política ou coisa parecida, né? Aí essa pessoa pegou numa reunião da UAB, conversou com o rapaz lá, e eu fui, e não resolveu também, eu fui atrás de um guri que trabalha na Ecofar. Encontrei ele numa janta aí, falei com ele, cara, eu não sei mais o que fazer, não sei mais. Quando pediu, a gente corria atrás, fazia, eu subia na caminhoneta diversas vezes, né, para tentar resolver. Aí ele disse, não, eu vou ver, demorou uns dias lá, conseguiu resolver. Eu liguei para ele, parabéns, beleza. Só que aí, outro probleminha me aconteceu. Para concluir, senhor presidente. Outro probleminha. A nossa amiga, o caminhão chegou lá, arrumou a lâmpada, 40 minutos depois encostou outro caminhão para arrumar a lâmpada de novo. Mas que organização é essa? Que organização é essa? Aí eu fui lá, pelo amor de Deus, não mexe, cara, que acabaram de arrumar depois de 10 meses. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Se nem mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço. Espaço de liderança ao vereador Juliano. Bom, primeiro eu quero só fazer um questionamento para o meu colega vereador Sandro, que ele disse do assessoramento jurídico. E a DPM que foi contratada para substituir os servidores que faziam parte daquela comissão para discutir o estatuto, é o quê? Uma assessoria espacial? Não é, é uma assessoria jurídica, né? Primeiro ponto. Quanto à questão que a gente viu e a gente acompanhou, você precisa sim fazer um debate amplo de diversas formas. E eu aqui já falei e já pedi inúmeras vezes. Pedi literalmente num tom tranquilo, pedi porque a gente acompanha, caminha na rua, passa de um bairro do outro. E eu pontuei as 3 ruas que precisa fazer a segunda camada asfáltica. São Vicente, a parte do Cinquentenário. Rua Rui Barbosa, já tem várias panelas lá. E também a Rua Antônio Saquete, no bairro 1º de Maio. O que precisa ser feito? Tem que concluir lá. Se usa aquele material lá, aqueles equipamentos que estão lá na Ecofar e conclui. Aquilo lá é dinheiro público que está sendo desperdiçado. Eu tenho uma visão diferente de terceirização, mas eu respeito quem pensa diferente a mim. Não é porque não pensa igual que eu vou perseguir, mas eu questiono. Qual que é o custo? Qual que é o custo-benefício, professor Sandro, na prática, nos números? Não sei. Não tem como ceder uma parte. Não. Tem os dois lados, a gente compreende, mas, afinal, será que isso é condizente com a realidade? Será que não é mais fácil comprar os insumos, usar aquele equipamento, achar uma forma de qualificar os servidores e trabalhar nisso? Por que não se faz? Eu penso que cada vez que a gente buscar algo fora, o custo é mais caro. E esse custo sai do bolso do contribuinte. Todos nós contribuímos. Todos nós. Nós aqui também contribuímos. Porque todo mundo paga imposto. Eu não sei se tem alguém que tem isenção, né? Então, o que eu penso dessa forma
desse conjunto de obras? Obviamente que é importante, é fundamental. Mas me estranha, Marcelo, que se pega um empréstimo para fazer mais obras. Eu acredito que quando tu pega um empréstimo é que tu tem problemas financeiros ou não é suficiente o que tu tem. E aí é estranho, porque a gente ouviu a economia, o superávit. Certo? Então, depois a gente vai comparar isso no sentido para saber se foi bem aplicado, bem executado. E nós precisamos sim fazer esse ponderamento. E a cidade, de volta a cobrar algumas coisas pontuais. A gente sabe que tem problemas. Mas nós precisamos fazer o feijão com arroz. Parque dos Pinheiros. Eu vou de novo falar no Parque dos Pinheiros. No entorno, está sujo. Está sujo, tem que limpar. Nós precisamos de um banho de cidade. Vocês vão lá no canto, passa a quadra da areia, é um depósito de galhos. Mas será que ninguém vai recolher aquilo lá? Vão deixar apodrecer? Vão deixar criar bicho? Poxa, é o cartão postal da cidade. Nós temos que cuidar. Isso aí são coisas básicas. É que nem eu falava aqui e depois foram consertar. Daí depois fica chato. Eu falei. Os parklets. Primeiro tiveram que quebrar lá para depois consertar. Então a cidade precisa de algumas manutenções pontuais. E tem vários casos de lâmpadas queimadas, Tofani. Não é... O Diogo, na maior parte das vezes que eu solicito ele é solícito, ele atende, mas tem muitos pontos que precisa rever, que precisa se buscar. Então eu acho que fica várias indagações aqui nessa noite. Mais uma noite que a gente finaliza um debate com indagações. O que vai ser feito lá com aqueles equipamentos da Ecofar? Vai ser leiloado? Por quanto? Para quem? O que vai ser feito com esse recurso, se for? Então, eu penso que isso tem que estar programado e tem que estar organizado. Quanto mais barato, quanto mais eficiente for, melhor. Então, eu penso que esses 710 mil é digno e é passivo de uma grande discussão, de um grande debate. Será que esse valor não ajudaria no custo da brita graduada com os contribuintes? Será que não ajudaria? Será que não está com problemas estruturais administrativos na Secretaria do Urbanismo? Será que está tudo mil maravilhas? Ou o amor está no ar? Ou está uma guerra? O que tem? Então fica as interrogações. Obrigado, senhora presidente. Vereador Ilha. Contribuir nessa discussão de cidade que passa os anos e a gente continua trazendo sempre aqui na sessão, que muitas vezes até eu pontuei aqui que eu não considero nem para um lado nem para o outro quando a gente começa a fazer os comparativos de tentar dizer quem que estava certo ou quem estava errado. Eu acho que todos já estiveram certo, como todos já estiveram errado em várias situações, em situações conflitantes. A comparação é um debate extremamente necessário quando ela é provocada para fazê-lo, porque ela é uma forma de agenda política talvez das mais vistas ultimamente. Porém, o que me preocupa na política é a falta do senso de entender que é uma coisa só. Sabe? Isso que me preocupa bastante, porque a gente percebe isso, que é uma falta, parece que é uma cidade que é de um, e uma cidade que é de outro, ou uma cidade que é de alguém. E a cidade é uma só. Quando a gente vai certo, vamos supor que o prefeito já cometeu vários equívocos e ele deve fazer as suas avaliações. Porém, ele é o meu prefeito. Eu tenho que tentar ajudá-lo para que ele melhore, então, né? Se eu tenho uma compreensão que ele não está indo bem, eu vou fazer de tudo o que eu posso para melhorá-lo. Aqui eu já disse várias vezes, até um dia brinquei com o vereador Tadeu, eu disse assim, que às vezes quem bate nas costas e diz que é amigo, que está tudo bem, desconfie. Porque é esses os primeiros que vêm aqui e vão lá e andam por aí, trazendo documento e mandando mensagem. É assim. Basicamente é verdade isso aí. Então, muitas vezes, e quando estive no outro lado, de verdade era a mesma coisa. Só para não dizer que é só de um lado, só do outro. Agora, nós temos uma responsabilidade que às vezes a gente precisa acendê-la.
de protagonismo dessa casa. Às vezes, o que é mais fácil? Numa discussão, todos podem ganhar ou perder. Porém, se nós encontrarmos formas aqui nessa casa de pegarmos problemas pontuais, apontados inclusive na noite de hoje, e em vez de a gente se dividir em opiniões de quem está certo, a gente encontrar uma forma objetiva de resolver usando a prerrogativa e força do que nós temos, que é o voto das pessoas, aí, independente do prefeito gostar ou não, o negócio ganha preço, ganha força. Porque senão vai ficar eu indo lá no meu prefeito dizer que o vereador daqui disse isso. Aí o vereador, o prefeito vai dizer, o vereador só quer fazer isso porque quer estar aqui no meu lugar. Entendeu? E aí nós começamos a ser usados pelos antigos ou novos protagonistas do poder dessa cidade. Porque vai passar o tempo e nós continuamos sendo usados por um grupo, por um outro, pelo poder, pela vaidade, pelo interesse de querer sempre estar um degrau acima. Nós acabamos, meus colegas vereadores e vereadores, sendo usados. Porque muitas vezes a gente se omite porque faz parte do governo, ou muitas vezes aqui a gente se enfurece porque não está no governo. E a gente precisa, não estou usando o seu nome, vereador, estou dizendo que nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a gente é servidor. E quando você é servidor, você busca encontrar o que é preciso ser feito. Encontrar o que precisa ser feito, é preciso discutir o que está errado, obviamente, mas encontrando uma solução para esse problema. E quando a gente recebe o que está errado, a gente tem que ter humildade de dizer, tchê, eu muitas vezes até ouvi o Broilo fazer isso várias vezes aqui. Realmente pisamos na bola, vamos ter que correr atrás aí, vou ter que consertar. Porque às vezes é a forma mais verdadeira que eu como eleitor, nem como vereador, gostaria de ver, quando a coisa anda para um lado ou quando a coisa anda para o outro. Então eu queria trazer essa mensagem para que a gente deixasse como reflexão. Obrigado, senhora presidente. A palavra ainda está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de líder. Espaço de líder para o vereador Davi. Senhora presidente, eu só quero fazer mais uma contribuição aqui nessa noite, diante de tantos assuntos que falamos aqui, e eu acho que é bem pertinente nós discutirmos aqui nessa casa e colocar todos os anseios, preocupações que a gente tem, porque afinal de contas, todos nós queremos uma Farroupilha melhor. E alguns se expressa um pouco diferente e tal, mas todos nós queremos esse objetivo, uma Farroupilha melhor. Então, é importante sim que a gente leve as sugestões, é importante que o líder de governo leve as sugestões, né? E falo aqui também desses equipamentos, né, que temos ali, que estão parados. Daqui a pouco se sugere mesmo, se faz um leilão, se vende, se investe, né? Isso tem que se fazer uma análise, mas tudo com muito critério. Só quero contribuir, senhora presidente, com um projeto aqui, 49, né, que traz então aqui estas contratações e muitas vagas aqui que o governo está colocando. Também fui me inteirar do assunto porque nos causa também um grande impacto, assim, no primeiro momento, é impactante. Mas é importante que a gente tenha a clareza dos fatos, para nós não ficarmos em cima de achismo ou qualquer coisa semelhante. Então, eu falo aqui das vagas de professores, né, dessas 200 vagas, e também da questão se sairá ou não sairá o concurso. Li toda aqui a justificativa. No final da justificativa, se fala da seguinte maneira. No penúltimo parágrafo diz assim: ademais, inteiramos aos nobres pares que a administração já deu início aos trâmites para a realização de concurso público nos próximos meses. Então, se faz uma afirmação que já se deu início, vai ter o concurso público, sim, né, para que a gente não tenha dúvida e para que a gente não alimente nenhuma dúvida em qualquer uma das pessoas que tem o interesse de ter o concurso público, conforme o processo administrativo. No SEI, né,
que traz aqui a informação, número 1640/22/2022-51. Então, diante desta afirmativa que traz aqui, e falo de também conversando, tirando esta dúvida com o nosso vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Jonas Tomazini, que afirma que até o final deste ano, se não as provas, mas as inscrições do concurso para que se possam ter os próximos passos do ano que vem e que se tenha, em 2023, a homologação do concurso. Então, estas vagas que são aqui colocadas à disposição de novas contratações, são vagas que estão preenchidas nesse momento e que têm um término agora e que precisam novamente se colocar à disposição. Tanto quanto as outras vagas que estão aqui, e eu faço referência agora à vaga de engenheiro civil, que tem 11 vagas, né, que são 6 que vão agora encerrar, você precisa colocar de novo à disposição, e até uma possível contratação de mais 5 vagas, que não necessariamente serão contratadas, mas se estão à disposição diante dos projetos que estão. Então, coloco aqui só para fazer a contribuição no debate, e é claro que a gente vai acompanhar tudo isso bem de perto para que a gente possa trazer essa clareza para toda a nossa comunidade farroupilense. Muito obrigado, senhora presidente. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço destinado ao pequeno expediente e passamos ao espaço de comunicação importante por 2 minutos. Vereador Juliano. Senhora presidente, usando então esse espaço de comunicado para comunicar, bem redundante, mas enfim, amanhã às 16 horas teremos reunião da comissão especial para tratar do Código de Posturas. Então é um trabalho bem importante que essa casa está fazendo, e nós dividimos por temáticas. Para o quê? Como o Código de Posturas, ele vamos abrir aspas, uma espécie de manual urbano, né, vereador Caleb? Nós precisamos o quê? Discutir temas que são inerentes e questões que foram levantadas nesta casa e as pessoas têm nos questionado. Então, amanhã nós estaremos às 16 horas reunidos aqui na sala de reuniões, e também, como na semana seguinte, dia 12, nós teremos a sessão solene, não tem uso de espaço comunicado, para registrar. Também no dia 13, às 16 horas, na sala de comissões, nós estaremos reunidos outra comissão especial, seguindo todos os trâmites e o regimento da casa, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, bem como representantes do Executivo, dando andamento à legislação que cria o certificado Destaque Cultural, de autoria do nosso colega vereador Tiago Ilha, para fazer a escolha dos contemplados, dos homenageados, e depois, no decorrer do ano, no mês de novembro, mais preciso, fazer a sessão e realizar a entrega destes certificados. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado, senhora presidente. Mais alguém gostaria de fazer uso desse espaço? Roque. Vereador Dr. Roque, desculpe. Eu quero só comunicar aos demais colegas vereadores que quinta-feira próxima, dia 8 de setembro, às 18 horas, nós teremos audiência pública para discutir 2 projetos, que é o que trata do IPTU dos templos religiosos e também o de isenção de contribuição de melhorias. Então, são 2 projetos que estarão sendo pautados nessa audiência pública do dia 8 às 18 horas. E no dia 9, às 19 horas, serão 2 projetos também que estarão em discussão em audiência pública. Os 2 projetos que tratam do financiamento do Badesul para o asfaltamento rural. Então, 2 convites aí aos demais colegas vereadores. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso desse espaço? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço de comunicação. Importante. O presidente não fará uso do seu espaço, encaminhamos as comissões de Legislação, Justiça e Redação,
Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Executivo número 48/2022 e do Legislativo número 23/2022. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 49/2022, nada mais a ser tratado nesta sessão. Considero encerrada, com uma boa noite e obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.